Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Vamos ler dos versos de 1 a 3. Vamos dar sequência a estudo de escatologia, falando sobre o pré-milenismo. Já estamos da metade para o final aí do pré-milenismo. Está na parte final da parte conceitual. Depois tem algumas imagens que nós queremos mostrar para melhor entendimento, e aí entraremos na cronologia das últimas coisas, tá? Para que haja um entendimento daquilo que estamos falando. Apocalipse 20, versículos de 1 a 3 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Bem, meus irmãos, semana passada nós começamos a falar exatamente disso, dispensações. Então, dentro da teoria do pré-milenismo, tem as dispensações. Só existe pré-milenismo exatamente por causa das dispensações. Então, o que são dispensações? Os dispensacionalistas afirmam que seu princípio hermenêutico é o da interpretação literal. Interpretação literal significa dar a cada palavra o significado corriqueiramente que corriqueiramente teria no uso cotidiano. Símbolos de figuras de linguagem, neste método, são todos interpretados de forma simples e óbvia, e de forma alguma se opõe à interpretação literal. Mesmo os simbolismos e falas figurativas possuem em sua base significados literais. O que isso significa? Para o pré-milenista, 1000 anos é 1000 anos. Que o arrebatamento se dará de fato. Que 7 anos serão divididos 7 anos aqui na terra e lá as bodas do cordeiro, o mesmo período de um, mesmo período de outro. Então, todo pré-milenista, ele entende as últimas coisas como algo literal. Quando a Bíblia diz que Pedro, que essa terra vai ser consumida, para o pré-milenista essa terra vai ser consumida. Quando diz que o diabo vai ser solto, será preso por 1000 anos, será preso por 1000 anos. Depois, no final de 1000 anos, ele será solto, e aí um tanto de gente ainda segue Satanás, e aí depois ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Ok? Então, a interpretação do pré-milenista para as últimas coisas é sempre literal. Então, um pré-milenista nunca vai achar que não vai acontecer o arrebatamento da igreja, ou algo figurado, ou 1000 anos é algo figurado. Não, vai acontecer o arrebatamento da igreja, vai ter os 1000 anos, vai ter um julgamento para o povo judeu, como em contrapartida, nesse período de julgamento, período de tribulação e grande tribulação, a igreja vai estar lá no céu com o Senhor Jesus Cristo. Não, ainda entenda, ainda não é o período que a igreja está reinando com Cristo. É o período das bodas do Cordeiro. É a distribuição de galardão. Então, tudo isso acontecerá literalmente para o pré-milenista. Então, qualquer um que seja pré-milenista, qualquer pastor que for pregar sobre as últimas coisas, sendo um pré-milenista, ele vai afirmar que as coisas que vão acontecer no fim são algo literal. Diferente do amilenista e diferente do pós-milenista. Ok? Então, sempre vai se firmar dentro dos textos, falando que da mesma forma que as profecias antigas se cumpriram, essa também vai se cumprir. Ok? Então, seguindo. Tá certo, Neil? Segundo os seus defensores, há pelo menos 3 razões para ser esta a melhor maneira de ver as Escrituras. Primeiro, filosoficamente, o propósito da linguagem parece exibir que nós a interpretaremos literalmente. A linguagem foi dada por Deus para o propósito da capacidade de comunicação com o homem. A primeira
Então Deus estabelece. Lembra a semana passada, quando eu estava falando, meus irmãos, Deus é um ser pessoal e automaticamente tem um relacionamento pessoal com o ser humano. Então, se Deus é um ser pessoal e estabelece um relacionamento pessoal com o ser humano, Deus vai falar com a sua igreja, Deus vai se revelar à sua igreja, Deus vai mostrar à igreja tudo aquilo que ele quer que a igreja conheça. Pastor Cláudio, mas há determinadas coisas que Deus, porventura, não revelou à igreja? Provavelmente sim. Por quê? Porque não era propósito. A mesma coisa. Será que na Bíblia está registrado tudo? Não está, meus irmãos. Porque se você registrar tudo na Bíblia, seria um livro impossível de se ler, pelo tamanho que ele seria. Então, para os irmãos terem ideia, temos na Bíblia 66 livros, e aí vamos colocar, há dois termos que não é muito usado no Brasil, que existe a Bíblia canônica e a Bíblia com deuterocanônico. Então, a nossa Bíblia é a canônica, 66 livros, usada pelos protestantes. E a deuterocanônicos, que são as que têm os livros apócrifos, tá? Que é usada pela Igreja Católica. Mas além desses livros, até que tem os apócrifos da Igreja Católica, existem muitos outros livros. Então, por exemplo, se você ler com cuidado a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, fala da segunda carta aos Coríntios e fala da terceira carta aos Coríntios. Na Bíblia tem a terceira carta aos Coríntios, mas teve uma terceira carta aos Coríntios. Embora ela não esteja registrada na Bíblia. Por quê? Porque dentro dos livros houve todo um estudo para... E aí gerou-se, dentro desse estudo, olha, os 66 livros, esse daqui, há uma comprovação de que sofreram diretamente uma inspiração de Deus. E aí Deus inspirou e iluminou as pessoas para escreverem. Mas além desses livros, há muitos outros livros. Só que, se fôssemos colocar todos esses livros num livro só, ficaria impossível de se ler. Então, para o pré-milenista, Deus se relaciona com o homem, para isso ele estabelece uma base de comunicação com o homem. Então Deus fala. Então o propósito de Deus falar é gerar o quê? Esclarecimento. Então se Deus fala e quer que nós tenhamos o entendimento, é porque tudo aquilo que ele fala, ele vai cumprir com aquilo que ele falou. Há um hino antigo que diz que Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra. E isso é fato. Nós sabemos que Deus é fiel exatamente para isso. Então, se Deus disse que vai ter o arrebatamento, vai ter o arrebatamento. Se Deus disse que vai ter 1000 anos, vai ter 1000 anos. Pastor, agora, aí que entra o grande detalhe. Pastor, os 1000 anos vai ser 1000 anos como no nosso tempo? Isso a gente não pode afirmar. É a mesma coisa. Lembra o que eu disse lá no início do estudo do pré-milenismo? Deus criou o mundo em quantos dias? Mas será que foram dias de 24 horas como nós? Provavelmente não. Teologicamente falando, quando fala nesses dias, a teologia entende como período de tempo. E não conseguimos precisar qual esse período. Ok? Então, 7 dias. Quando me converti, que comecei a ler, 7 dias. Você pensa o quê? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? 7 dias. Então Deus começou no domingo e terminou no sábado. No sábado descansou. Mas o entendimento teológico não é esse, é período de tempo. Em 7 dias, em 7 períodos de tempo, Deus criou o mundo. Esse mundo literal, como nós entendemos e como nós vivemos, e aí, pastor, mas a Bíblia diz que Deus criou os luminares para o céu e criou a noite. Sim, mas é período de tempo. Ele não sabe. A gente não pode afirmar, tá? Não é que não saiba. Não podemos afirmar que eram dias de 24 horas. Ok? Milka? Diaconisa Milka. É bem provável. É bem provável. Porque percebam bem. Com o pecado gerou a morte. Ok? Morte espiritual
e morte física. Então, a gente comemora o aniversário, né? 1, 2, 3, 4, 50, 100, 200. A nossa contagem, ela vai crescendo. Mas em relação à vida do nosso organismo, a contagem é regressiva. Quanto maior a idade, menor o tempo de vida. Ok? Então, cientificamente, o nosso corpo, ele vai evoluindo ou amadurecendo, aí a palavra melhor é amadurecendo ao invés de evoluir, ele vai amadurecendo até aos 40. Depois dos 40, o nosso corpo se prepara para morrer. Por que a maioria das doenças começa a partir dos 40? Hein? Porque o corpo está se preparando para morrer. É. E isso, meus irmãos, não é a Bíblia que diz, não é a ciência que diz. Isso é estudo científico. Percebam que, lógico, hoje em dia, com o efeito de celular, muitas crianças acabam tendo que usar óculos. Televisão, celular e tal. Mas é mais provável uma pessoa mais velha usar óculos ou uma pessoa mais nova usar óculos? E aí, quando vai no oftalmologista, para os mais velhos, geralmente qual é o lado? Vista cansada. Meus irmãos, o que é uma vista cansada? Usou demais. O fator é exatamente isso, André. É uma vista que usou demais. Por que criança não tem dor na coluna? Não é? E agora? Pega a criancinha. Pega o dedão do pé e coloca na boca. Deixa eu ver. Tirando Clarinha, Arthur, né? Quem é que tá... Não, é só uma sacola aí, né, Ana? Vai nós pegarmos. Quando chegar em casa, tenta fazer isso, igual criança. Pegar o dedão e colocar na boca. Mas já prepara aí Dorflex, Nimesulida, Miosan, Samu, né? Tudo perto. Coloque e fica, né, Justina? Mas por que, meus irmãos? Porque o nosso corpo, ele vai sendo preparado. Por isso que as doenças, a maioria delas, aparecem a partir dos 40. 40 estoura pressão, 40 estoura diabetes, 40 aparece cisto, as mulheres, a partir do 40, osteoporose, né? A partir dos 40, começa a inchar a próstata masculina. É tudo o quê? A partir dos 40. Será que é de graça? Ah, porque 40 é uma idade que o diabo, não tem nada de diabo, é a ciência, é o nosso organismo mesmo, e está sendo preparado para morrer. Agora, alguns vão morrer com 41, outros vão morrer com 90. Aí o diferencial vai ser o estilo de vida antes dos 40. Ok? Então, quanto maior for o cuidado antes dos 40, o efeito será pós 40. Se você teve uma vida desregrada antes dos 40, você vai sofrer mais a partir dos 40 anos de idade. Se você teve uma vida mais equilibrada ou mais saudável até os 40, depois dos 40 você vai ter uma saúde melhor do que antes. Então, isso é ciência. Então, quando Deus fez isso, apesar de nós irmos comemorando cada dia mais, parabéns, 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 o nosso organismo entende, é um dia menos, é um dia menos, é um dia menos, é um dia menos. Se a gente teve lá na irmã Mara Felizmina, ela estava falando que ela já está no tempo extra. Ela está com 84 anos. Ela falou assim, pastor, eu já estou no tempo extra. Isso quer dizer, qualquer hora posso ir.
Agora, vê como é interessante, né? Tem algumas doenças, mas os exames dela, maioria, beleza. Pega a Mara Maria. Pega a Mara Maria. Aí, meu irmão, a gente para e pensa assim, ó, é um estilo de vida. Quando eu vim pastorear aqui, teve um dia que vim pegar o pessoal para ir para Buíque, passei em Pontezinha 3 horas da manhã. Quem estava 3 horas da manhã já andando para pegar latinha em Pontezinha? A Mara Maria. Hoje ela tá lá na chácara de Laércio. Se deixar, ela sobe nas árvores. Quem aqui sobe em árvore? Eu não subo. Eu não subo. Mas é o quê? É estilo de vida. A Mara Maria não é do tempo de McDonald's, não é do tempo de batata frita, ketchup, mostarda, maionese. Né? Delícia. Refrigerante. Não é mesmo? Lembra os doces antigos que eram? Que vendia? Maria mole, quebra-queixo, língua de sogra. Até hoje eu não sei por que língua de sogra, aquele negócio. Né? Coitado das sogras. O nome daquilo é a língua de sogra. É um mistério. Oxendo, Justino. É mistério, né, Justino? Serrato deu uma interpretação ali. Né? Deixa quieto essa interpretação, Serrato. Não é o que fala muito. Pé de moleque, mas aquele pé de moleque não industrializado, lembram? Camarada vinha lá com aquele. Na bicicleta com. Né? Como é que era aquilo ali? Era o quebra-queixo que ele cortava. Aí. Aí hoje a gente compra o quê? O pé de moleque, né? Industrializado, gostoso, mas açúcar ali. Quem é diabético com um negócio daquele ali faz que a glicemia vá lá nas alturas. Estilo de vida, meus irmãos. Porque o povo hoje até vive mais, mas é mais doente. Estilo de vida. Nós somos. Interessante, né? Mas eu li uma vez uma frase, estava fazendo um estudo sobre as necessidades básicas do ser humano, e aí o autor lá do texto falava assim: nós somos aquilo que comemos. Quando eu li isso, eu assustei. Mas é verdade. Nós somos aquilo que comemos. Por que a nossa barriga cresce? Quem conhece lá a sua esposa de Adilza? Ele tem barriga? E ele come. E come bem. E a quantidade não é pouca, não. Agora, o que ele faz? Queima. Percebeu que ele não usa o controle da televisão? A televisão tem controle. Ele, para ligar e desligar, levanta e desliga. Tem como a barriga crescer? E come bem. É. Então, aí a gente começa a entender algumas coisas que acontecem na nossa vida e que muita gente está atribuindo a Satanás, 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 Satanás. Ainda não, meus irmãos, é estilo que nós adotamos. Pega o cachorro quente de. Eu nunca comi desse cachorro. É de metro, né? É o dogão? 60 centímetros, meus irmãos. Aí coloca o que dentro do dogão lá? Explique esse tudo, Gilson. Oi, oi, oi. Aí você come um. Alguém aqui consegue comer um de 60 centímetros?
De 60 centímetros? O quê? 1,5? Jesus te abençoe, Miriam. Com provisão, com provisão, com provisão. Ah, misericórdia. Imagine, meus irmãos. Qual a idade de Camille hoje? 18 anos. O estômago dela tem um triturador. Meus irmãos. Não come, triturador. Vai comendo e vai aquele. Olha, e com refrigerante. Agora, aí você imagina um cachorro quente com tudo, com um litro de Coca-Cola. É uma bomba para o organismo. Mas quando o organismo é novo, nem passar mal, nem a azia sente. Aí chega assim, 20, 25 anos, você vai fazer uma estripulia dessa. Aí já começa a dar azia. Aí a cabeça já dói. Aí pronto, aí já acabou o dia. Por quê? À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa digestão fica mais lenta. Por isso, já viu que as pessoas mais idosas geralmente não comem muita carne vermelha? Por quê? Demora muito mais a digestão. A carne branca é mais rápida, por isso comer peixe, a digestão é melhor. O frango, a digestão é melhor. A carne de porco, a digestão é melhor. Mas os amantes de picanha. E é gostosa. Mas você come, aí a barriga estufa, passa mal, dá azia, a cabeça dói. Haja engove pra dentro, né? Ou chá de boldo. Pra queimar. Por quê? O organismo ficou mais lento. Ok? Então, para o pré-milenista, quando ele começa a fazer as interpretações, ele começa a ver a relação de Deus com o homem, a relação de Deus com a natureza e a relação do homem consigo. E aí ele começa a entender que aquilo que Deus falou vai se cumprir. A Bíblia diz que o homem veio do... Veio de onde, meus irmãos? Do barro ou do pó, né? Eu tinha entendido macaco. Eu falei, ei, outra? Olhe, olhe. Mas veio do pó. E vai fazer o quê? Então ele nasceu e ele vai morrer. Não é? Então, quando nós passamos a ter esse entendimento, para o pré-milenista, ele começa a falar assim, olha, tá vendo que tudo é algo que acontece literalmente. As coisas vão se comprovando. Vê como é interessante. A Bíblia diz que quem vive aí até 70, 80, é o quê? Enfado e canseira. Vai conversar, pega. Vai conversar com uma pessoa idosa. Mesmo crente. Começa conversando bem. Depois já viu que naturalmente começa a falar assim, porque olha, a vida, o mundo hoje e tá. Aí começa a lembrar, olha, era mais tranquilo. Enfado e canseira. Por quê? Viver é bom. Mas o ato de viver é desgastante. Por isso, enfado e canseira. Então, a Bíblia, Deus fala e Deus dá provas daquilo que falou. Por isso que a interpretação, o pré-milenista é literal. A segunda razão é bíblica. Toda a profecia sobre Jesus Cristo no Velho Testamento foi literalmente cada uma delas. Cada uma delas. Todas as profecias do Velho Testamento falando de Cristo se cumpriu. Por isso temos o Novo Testamento e a Nova Aliança. Ok? O nascimento, o ministério, a morte e ressurreição de Jesus ocorreram todos exatamente
e literalmente como predito pelo Velho Testamento. Eu e Vaninha estamos lendo 2 livros, de Samuel e de Números. Estamos no 2 Samuel e aí a gente está no finalzinho ali da vida de Davi, né? Terminamos com a vida de Davi. Aí, lá no livro de Samuel, tem um salmo. O penúltimo capítulo, né? Ou é o último? É o 22, né? É. Ou é o último ou é o penúltimo? Que tem um salmo. Lá no finalzinho, meus irmãos, do salmo, Davi exaltando o nome do Senhor. Davi fala de quem? De Cristo. O reino eterno. Está falando de quem? De Cristo. Velho Testamento. Aí você lendo em Números. Em Números é um barato, né? Porque tem um bocado de nome. Número de Samuel também, né? Samuel tem. Olha. Miriam disse que quer engravidar. Leia Samuel e Números. Tem um bocado de nome lá de sugestão para Miriam, para Tati, para todas que querem. Ana, que quer engravidar. Todas que querem. Tem lá uma lista de nomes assim, ó. Que maravilhoso. Eu já está assim, agradecendo a Deus que eu não coloquei Milka nessa relação. Né? Mas aí você começa a ler os nomes, aí de repente você para e fala assim, opa, peraí, mas isso daqui está falando de Jesus, lá da linhagem de Jesus. Então tudo aquilo que foi predito no Velho Testamento se cumpriu no Novo. Então as profecias que foram ditas, todas elas se cumpriram. Aí vai uma questão de lógica agora. E aí a lógica bíblica. Se as profecias do Velho Testamento se cumpriram todas do Novo, as profecias do Novo vão se necessariamente, meus irmãos. Por quê? A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para si. Então, se ele diz, ele vai cumprir aquilo que ele disse. Ok? Seguindo. Agora, pronto. Não há nenhum cumprimento não literal dessas profecias do Novo Testamento. Isto fortemente aponta para o método literal. Se a interpretação literal não for usada no estudo das Escrituras, não haverá um padrão objetivo pelo qual se possa compreender a Bíblia. E aí, nesse ponto aqui, eu quero dar uma paradinha. De uns 2 anos para cá, meus irmãos, temos ouvido o Papa falar, alguns pastores falarem, movimento LGBT falando, que a Bíblia está ultrapassada. Que a Bíblia precisa de uma revisão. Quando se assume, olha como é perigoso. Quando se assume esse tipo de pensamento, está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Para um pré-milenista, a Bíblia nunca conterá a palavra de Deus. Ela sempre será a palavra de Deus. Então pode passar tempo, anos, séculos, e a palavra continua sendo a mesma. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, quando começam, e assim, lá atrás, coisa de 10, 15 anos atrás, começaram as primeiras palavras sobre isso. Ah, a Bíblia arcaica, a Bíblia arcaica, a Bíblia arcaica, a Bíblia arcaica, a Bíblia arcaica. Quando começa isso, tem uma corrente teológica, filosófica, quando começa, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, não. A Bíblia contém algumas histórias bíblicas que são figurativas. Por exemplo, para muitos, Jó não existiu. Para muitos, Jó é uma história figurativa. Para muitos, a história de Ló é figurativa. Para muitos, o Mar Vermelho é figurativo. Então, cuidado. Cuidado. Porque
À medida que o arrebatamento da igreja se aproxima, menos crédito se dará à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que anda em santidade, santifique-se mais ainda ou muito mais. Porque o sujo vai sujar mais ainda. Ok? Então, cuidado com essas coisas. E hoje, veja, começou com correntes filosóficas. Então, isso começou muito forte dentro da filosofia. Aí foi crescendo, migrou-se para uma área teológica. E hoje nós já estamos ouvindo religiosos falarem isso. Não se assustem. Tem até alguns pastores falando isso. Então, daí os irmãos comecem a entender que esses daí estão entendendo a Bíblia não como palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. Se contém algumas coisas, não é Deus falando. Aí eles pegam e falam assim, mas Paulo diz, falo eu e não o Senhor. Quando eles afirmam isso, eles estão tirando o quê? A inspiração daquele texto. Está dizendo que Paulo estava falando por si só daquele texto. Então, cuidado com isso. Gilson? O objetivo é exatamente esse. Por quê? Porque se eu tiro... Olha só como é sério isso, meus irmãos. Se eu tiro a deidade da palavra do Senhor, eu estou dizendo que alguns textos que estão aqui, que foram colocados, a influência foi cultural. Não foi Deus que disse. É a cultura que influenciou. Se foi a cultura que influenciou, então o nosso tempo cultural é diferente. Eu não preciso observar aquilo. Tá vendo como é sério? Então, por isso que, assim, uma ideologia, meus irmãos, ela não surge do dia para a noite, não. Ela é muito estudada. Agora, quando começa a lançar, vai fazendo como uma lavagem cerebral. Quem pegou aí Malhação da década de 80? Levanta a mão. Malhação da década de 80. Que tinha... Então, mas lembra que passava, né? Que tinha o André Marques, que era o... Não, ele começou em 80. É 90 já? Pronto, então já é a segunda geração, né? Veja que André Marques é a segunda geração de Malhação. Mocotó, exatamente isso. Veja, isso daí já tinha tido uma geração antes. Aí começou a trabalhar o quê? Adolescente rebelde. Você não precisa obedecer aos pais em tudo, não. Você pode mentir. Aí, olha o tanto de tema que foi sendo tratado em Malhação. Gravidez na adolescência. Como normal. AIDS como uma coisa natural. Se está tendo relação, pode ser que fique aidético. Veja o tanto de coisa. Isso está influenciando. Veja, se a primeira geração foi em 80, veja que influenciou homens e mulheres hoje de 40 a 50 anos. Então, porque nós temos hoje uma sociedade diferente e, entre aspas, não, tira as aspas, muito mais liberal do que a antiga. Perceba se não foi o ponto de decisão acabando o militarismo no Brasil. Aí começa. Cacete e Planeta. Aquele que tinha era Juba e Lula, que era Cadu Moliterno e não sei das quantas. Armação Ilimitada. O que eram esses programas todos? Era todo de combate à ideologia militarista que era muito presa. Não, você faz, você pode, você age, você é isso, aquilo outro. Veja que foi o primeiro período que nós começamos a ouvir de artistas morrendo do quê? De AIDS. Quando é que surgem as bandas como Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Camisinha de Vênus? Que período?
O que eles cantavam? Lembram? Uma letra. Polícia para quem precisa de polícia. Né? Me dizem para você. Tarará, tarará. Era o quê? Gerando isso? Pastor, e o senhor sabe disso, pastor? Eu vivi isso, meus irmãos. Eu vivi isso. Titãs. É que tempo, Titãs? Então, tudo isso vai sendo... Tá. Aí vem Legião Urbana. Eduardo e Mônica. Eita, música linda e maravilhosa. Olha a letra de Eduardo e Mônica. Né? E aí lembra, era um movimento contra a cultura. Muitas dessas bandas surgiram aonde? Brasília. Porque o nome da banda era Capital Inicial. E Faroeste Caboclo é uma crítica velada à Bíblia. A Bíblia. Critica do início da letra ao final da letra. Isso saíram dos pavilhões da UNB, Universidade de Brasília. Então veja, que é por isso que eu falo, não é, hoje nós estamos tendo efeito de algo que começou nos anos 80, meus irmãos. Lembra da letrinha? Paralamas do Sucesso? Paralamas do Sucesso vão tocar na capital. Vital e sua moto. Vital era o quê? Um rebeldão. Hã? Engenheiro do Havaí. Tudo isso foi nos pavilhões. Ratos de Porão. Pavilhão 9. Tudo saiu de dentro do quê? Da UNB. Então veja que é toda uma filosofia que vai sendo trabalhada, foi sendo massificada. E isso influenciou diretamente a cultura brasileira e, infelizmente, também a igreja brasileira. Pastor, a igreja foi afetada. Os jovens começam a estudar. Aí pensa, vai para a UNB, vai para a USP, vai para a UERJ, vai para a Unicamp. Foi ouvindo o que lá dentro? Negócio de religião? Isso é bitolação. Saia disso. Isso não leva nada a canto nenhum. Porque nós temos o reflexo na igreja hoje. Então, tudo isso é o cuidado. Agora, a Bíblia já alerta isso? Claro, alerta. Diz que por crescer o conhecimento, aumento da ciência, qual vai ser o resultado? O amor de muitos vai se... Não é isso que a gente está vivendo? Teve a enchente agora na cidade de Jaqueira, Escada, né? Palmares de novo, toda aquela região ali. Há 10 anos atrás foi uma comoção de ver carretas saindo para lá. Quantas carretas saíram essa semana para lá? Olha que foi visto por todos nós. O rapaz que morreu eletrocutado lá foi tentar, caiu. Todo mundo olhando. Ah, normal, ele não devia estar lá. Por aumentar a ciência, o nosso amor está esfriando. Isso começa lá atrás. Então, por isso que a igreja tem que atentar para esse fato que, meus irmãos, olha, tudo aquilo que a Bíblia diz que ia acontecer, aconteceu. Então, logo, tudo aquilo que ela fala que vai acontecer, vai acontecer. Os sinais estão aí. Então, a ciência aumentando, o amor se esfriando. A Bíblia não falou isso? Não está se realizando? Não está se cumprindo? Ok? Cada pessoa seria capaz de interpretar a Bíblia do jeito que quisesse. Outro perigo. Hoje eu estou com muito medo
pastor, falando como pastor, muito medo de muita mensagem pequenas mensagens que eu escuto no TikTok, que manda pelo WhatsApp, né? Já está tendo corrente de crente. Alguém fala lá, ora, profetiza, agora mande para 10 pessoas que quando chegar a 10ª, as portas vão se abrir. Isso é crendice evangélica. E isso começou também nos anos 80 com a fitinha. Só Jesus Cristo salva. Bota no pulso. E quando a fitinha arrebentar, Deus vai te abençoar. E Deus vai se limitar a uma fita? Deus vai se limitar a 10 mensagens? Ah, pastor, mas e a fé? Meus irmãos, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e que se esperam. Deus não precisa dessas coisas, não. Por isso que a nossa fé, ela tem que ser prática, ela tem que ser atuante, ela tem que ser operante. Exercitar a fé, mas não dessa forma. Algumas mensagens que você pega que é só para amassar o ego do ser humano. Meia luz, voz mansa, calma, olha, Deus vai te abençoar. Agora, sabe a primeira vez onde eu vi esse cenário? Sabe onde foi? Centro Espírita André Luiz, em Brasília. Uma pessoa falando, meia luz, um sonzinho de fundo. Eu, como não levava as coisas muito a sério, quando eu fui, o dia da sessão lá era 7 da noite. E, meus irmãos, eu tenho um problema muito sério. Se a coisa não me agrada, o que acontece? Eu durmo. E aí, quando começou aquela vozinha mansa, 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 cadeira assim, aí a pessoa que estava comigo no final, Clóvis, Clóvis, acabou, acabou. O que a gente está vendo hoje, meus irmãos? O que nós temos visto hoje? Nem toda novidade é boa para nós. Entendeu? Então, todas essas coisas, pastor, mas tudo tem a ver com as últimas coisas? Claro que tem. Porque o propósito do diabo nesse último tempo da igreja é fazer o quê? Fazer você esfriar na fé. Ele não está muito preocupado de você sair de tirar da igreja, não. Diferente lá da década de 80. Ele está seguindo o princípio de Balaão. Qual foi a orientação de Balaão? Olha, você me pagou para amaldiçoar o povo. Eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Mas vou te dar um conselho. Quer ver o povo perder a bênção? Faça eles pecarem. O diabo está seguindo exatamente o conselho de Balaão. Ele não precisa tirar ninguém da igreja. Só gerar pecado no meio do povo. Acabou. Acabou. Por quê? Porque aí não tem a bênção individual, a bênção coletiva. A bênção individual não vai ser afetada, mas a coletiva será afetada. Se a bênção coletiva for afetada, a igreja não vai avançar. Se a igreja não avançar, aí as portas vão inverter, né? Aí as portas do inferno vai prevalecer contra a igreja. Cuidado com as novidades, meus irmãos. Que tá, olha, mas daqui, pastor, é a melhor coisa do mundo. É nada. Então, cuidado com essas coisas. Por quê? Porque isso se torna muito perigoso para nós. Então, é necessário essa vigilância. Por quê? Olha,
perigo disso daqui. Nós estamos vivendo isso, viu? As pessoas interpretando a Bíblia do seu modo. A interpretação bíblica se degeneraria em o que essa passagem me diz, ao invés de a Bíblia diz. Vaninha vira para mim de vez em quando e fala assim, mas tudo para você é a Bíblia diz. Mas é. Bom seria que dos nossos lábios saíssem mais essa palavra. E não eu acho, eu penso. A Bíblia diz. Agora, você só vai saber o que a Bíblia diz se fizer o quê? Aí uma pergunta ao irmão e à irmã. Tem meditado na palavra todo dia? Sim. Lucas 21? Sim. Ok. Jesus estava em carne, ok? Então veja, ele está falando a passagem da figueira, né? Quando brotar e tudo mais. Aí o importante 31. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. De que reino de Deus Jesus está falando aqui? Da sua morte no Calvário. Então, quando ele fala aqui, essa geração, passará essa geração sem de modo nenhum eles virem, ele está falando o quê? Da morte dele, do sacrifício dele na cruz no Calvário. E não do arrebatamento da igreja. Tá bom? Então, por isso que ele falou assim, ó, não passará essa geração. Por quê? Era a geração que estava vivenciando ali o ministério de Cristo na terra. Então, como ele morreu, aquela geração viu o quê? A morte e a ressurreição de Cristo para aquela geração. Ok? Eles contemplaram isso, eles vivenciaram isso. Aí o que acontece? Quando diz aqui, aí vem o 33. Aí você fala assim, pastor, mas aí no 33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Deus falando, olha, isso vai acontecer, podem ter certeza. Essa geração vai ver o quê? O reino de Deus. Qual o sentido desse reino de Deus aqui para essa passagem de Lucas? Era exatamente a morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. Ok? Então, o perigo de hoje, os crentes estão abandonando a leitura da palavra para se ater a TikTok, a mensagens, né? Palavra do dia. Agora, meus irmãos, palavra do dia nunca tem repreensão. Sempre promessa. Aí o crente está torto de maré de si. Aí lê a promessa, as portas se abrirão. Não vai abrir, não. Porque está torto. Aí bater e a porta vai estar fechada. Então, a necessidade de ir se cumprindo aquilo que a Bíblia tem reservado para nós. Seguindo. Infelizmente, este já é um caso comum em muitos dos que chamam de interpretação bíblica nos dias de hoje. A gente já tem visto, para nossa tristeza, né? Nós já temos visto isso acontecendo no nosso meio. Segundo ponto, a teologia dispensacionalista acredita que há dois povos distintos de Deus, Israel e a igreja. Os dispensacionalistas acreditam que a salvação foi sempre pela fé em Deus do Velho Testamento, especificamente em Deus, o Filho, no Novo Testamento. Os dispensacionalistas afirmam que a igreja não substituiu Israel no programa de Deus e que as promessas do Velho Testamento a Israel não foram transferidas para a igreja. A palavra de Deus para Israel foi para Israel. A palavra de Deus para a igreja é para a igreja.
Aí, com a vinda para o Brasil do movimento G12, ou M12, ou do Ministério de Restauração, que é tudo o mesmo movimento, só muda o nome. Começou a instituir Festa dos Tabernáculos. É para a igreja? A festa dos tabernáculos era para quem, meus irmãos? Festa dos pães asmos é para quem? É alguns pastores mudando o nome de templo para tabernáculo. Isso não é para a igreja, meus irmãos. Porque se tem que ter tabernáculo, anualmente tem que trazer os pombinhos, tem que trazer o cordeiro. A Bíblia diz que quem é que substituiu todos esses sacrifícios? Acabou. Acabou. Então você trazer essa. Então, e aí você trazer. E olha o perigo, Cleide. Quando está admitindo isso, está invalidando o sacrifício de Cristo. E aí anula a salvação pela fé. Vê como é sério isso, meus irmãos. Entendeu? Então, quando essas igrejas trazem isso, e meus irmãos, tem pastor tocando chofar na igreja. Colocando capzinho aqui assim, aí pega o chofar. Para com isso. Isso não é para o nosso tempo, não. Isso não é para a igreja, não. Pastor, mas o israelita faz isso, mas a promessa foi para ele. Não é para nós. Então são povos distintos. Promessas distintas. E a igreja tem que entender isso. O problema da igreja é que muitas vezes deixa de querer viver a realidade da igreja para querer viver a realidade de Israel. Não. Promessa para Israel, promessa para a igreja. Aí quer ver? Marcha para Jesus. Qual a base da marcha para Jesus? Qual o versículo que eles... Não sei hoje, né, já tem muito tempo que eu não vou para marcha para Jesus, mas antigamente usava... Qual era o versículo que usava para marcha para Jesus? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí eles afirmavam o quê? O Brasil é do Senhor Jesus. Quando é que o Brasil foi do Senhor Jesus? Quando é? Quem é a padroeira do Brasil? Nossa, não, senhora deles. Mas veja como é perigoso, meus irmãos. E está dizendo aqui um pastor que eu fui muito à marcha. Quando começou lá em Brasília, eu ia para as marchas, pegava, a gente rodeava o Congresso e orava. Pastor, mas a oração foi em vão? Não foi. Não foi em vão. Mas falar que é para o nosso tempo o Brasil ser do Senhor Jesus? Essa promessa está lá em Salmos. Se está em Salmos, é feita a quem? Aí muitas vezes se pega determinadas realidades que é para o povo de Israel e traz para a igreja. Sabe quando vai dar certo? Nunca. E aí, a Aninha brinca comigo, de vez em quando eu falo uma coisa para ela, fala assim, olha, o tamanho da armadura é diferente. É a mesma realidade. As promessas que foram feitas para Israel é para Israel. As promessas que são feitas para a igreja é para a igreja. Por isso que o judeu messiânico, ele fala que vai ter o arrebatamento. Ele não nega o arrebatamento. Mas ele fala que não vai no arrebatamento. O messiânico, ele fala que não vai no arrebatamento. Porque ele vai ser testemunha de Cristo para quando a igreja for arrebatada, ele voltar a falar para o povo dele. Já de muitos anos, o descendente de judeu que mora e vive nos países do mundo, vai à embaixada, faz lá um levantamento da genealogia, quando mostra que ele é israelita, ele ganha um passaporte de livre acesso para entrar em Israel a hora que ele quiser.
Aí o judeu messiânico fala o quê? Ele tem o passaporte. Quando a igreja for arrebatada, ele volta para sua terra para anunciar Cristo lá para o povo dele. Isso é o judeu messiânico. Porque ele entende que o arrebatamento não é para Israel. O arrebatamento é para a igreja. Ok? Deixa eu terminar essa parte aqui, meus irmãos, para... Opa! Aí. Eles creem que as promessas que Deus fez a Israel por terra, muitos descendentes e bênçãos do Velho Testamento, serão cumpridas no período de 1000 anos, que fala de Apocalipse 20. Eles creem que da mesma forma que Deus concentra sua atenção na igreja nesta era, ele novamente, no futuro, concentrará sua atenção em Israel. Romanos, capítulos 9 a 11. E para terminar por hoje... Não, vamos terminar. Marca essa daí, Ailton, porque tem esses textos aí na semana que vem. Vamos ver esses textos. Amém, meus irmãos? Então, pastor, o senhor crê o quê? Que vai ter arrebatamento. Que cada promessa vai se cumprir de forma literal. E haverá 1000 anos, e no final o diabo vai ser solto. Ainda muitos vão segui-lo. Ele vai ser lançado no lago de fogo, será lançado no lago de fogo e enxofre. Aí Deus instituirá o grande trono branco, que é para os que morreram sem Cristo. Ok? Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar, encerrando o culto desta noite em nome de Jesus. Diácono Ailton vai estar orando e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos, irmãos. Justo amado Pai, Deus maravilhoso e poderoso, louvado e engrandecido é teu santo nome, Deus. Estamos aqui em tua presença, Senhor, mais uma vez, ó Pai, em tua casa, ó Deus, aqui neste templo, Senhor, para aprender ainda mais da tua palavra, Deus, a porção que foi ministrada essa noite, ó Pai. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, guarda ele em nossos corações, para que possamos, onde quer que estejamos, levar também para aqueles que necessitam e aqueles que não conhecem ainda a tua palavra, Senhor. Que possamos nos fortalecer a cada dia mais, meditando nas tuas santas escrituras, ouvindo mais a tua palavra, Deus, ouvindo mais a tua voz, Senhor, para que possamos não só em casa, ó Pai, mas também onde estejamos, Senhor Jesus, proferir, ó Pai Celestial, o teu amor, o teu carinho, ó Pai, as tuas palavras, ó Deus, o teu ministério, Senhor, para que possamos, ó Pai, um dia nos encontrarmos contigo. Por isso nós queremos te pedir, Espírito Santo, ajuda-nos a cada dia nos tornarmos santos, a cada dia mais, para nos encontrar com Jesus Cristo, ó Deus, e poder estarmos ali com Ele, reinando, ó Pai, junto com Deus Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, queremos te agradecer por essa semana maravilhosa que o Senhor está nos concedendo, nesse dia maravilhoso, a proteção que o Senhor nos concede, ó Pai, o alimento, ó Deus, a saúde, ó Pai, o ar que respiramos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, leve em Pai para os nossos lares e dá um sono repousador em Tua presença. E em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimento, seu irmão, e vamos todos na paz, na bênção e na graça do Senhor.